Nosso assunto agora é o Não Me Perturbe da Anatel. Tem mudanças para empresas de um modo geral. A Agência Nacional de Telecomunicações decidiu esta semana, por exemplo, que todas as operadoras deverão aderir, num prazo de até 60 dias, ao projeto Não Me Perturbe. É um sistema, gente, em que os consumidores eles podem optar por não receberem chamadas de empresas. Só que, originalmente, as empresas que estavam vinculadas ao programa eram aquelas que eram parceiras do chamado Sistema de Autorregulação das Telecomunicações. Só que agora o negócio ampliou. Quem explica melhor é a minha convidada, é a Cristina Camarati, ela é superintendente de relação com consumidores da Anatel. Cristina, bom dia. Muito bom dia, Fernanda. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos ouvem. Me conta, Cristina, o que mudou em relação à proposta anterior? Exatamente o que você falou, Fernanda. A partir de agora, as empresas de telecomunicações devem aderir ao sistema Não Me Perturbe. Então, nos próximos 60 dias, cerca de 700 novas empresas estarão no Não Me Perturbe e o consumidor poderá entrar lá e optar por não receber ofertas de produtos ou serviços destas empresas. O que é importante dizer, Fernanda? É que a gente está falando do sistema e do setor de telecomunicações. O sistema financeiro já aderiu ao Não Me Perturbe, mas empresas de varejo, por exemplo, ainda não estão no Não Me Perturbe. As empresas de varejo, a gente pode dar algum exemplo? Por exemplo, as Casas Bahia, a Renner, enfim, empresas que são locais também de varejo. Essas empresas, como também as empresas de planos de saúde, que também ligam para ofertar produtos ou serviços, esses setores ainda não aderiram ao Não Me Perturbe. Entendido. E eu faço até uma correção. É Cristiana, né? Me perdoe, hein? Não tem problema, Fernanda. Obrigada. Cristiana, aí eu tô com uma dúvida. Antes eram empresas de telecomunicação, correto? Correto. Antes eram as 9 principais empresas de telecomunicações. Vocês estão em Vitória, numa capital. Isso. Eu estou aqui em Brasília, numa capital. E existem empresas, outras 700 empresas que prestam serviços nas capitais e muito no interior do país. Então, antes no Não Me Perturbe, eram as principais empresas. Claro, Vivo, TIM, Oi, Sky, Algar, Sercontel, Oliga. Essas empresas estavam no Não Me Perturbe de forma voluntária. Mas existem outras empresas que prestam serviço de internet que não estavam no Não Me Perturbe. A partir de agora, essas outras empresas que prestam serviço ou de internet, ou de telefonia móvel, ou de telefonia fixa, também elas terão que aderir a esse sistema. Entendo. Mas a Casas Bahia, por exemplo, não é uma empresa de telecomunicação. Não é. E onde que ela entra, então, nesse novo modelo do Não Me Perturbe? Ela ainda não entra. Ela pode entrar de forma voluntária, se ela quiser. A Anatel hoje não tem o poder de obrigar outros setores a ingressarem no Não Me Perturbe. Existe até, Fernanda, uma série de projetos de lei que consolidam todos os setores no sistema Não Me Perturbe, justamente para facilitar essa localização do consumidor, Hoje o consumidor não pode optar por não receber ofertas de produtos ou serviços. Veja, eu estou falando de ofertas de produtos e serviços, tá? Não estou falando de modo geral, cobrança, não estou falando de ligação de cobrança, não estou falando de ligação para pedido de doação, estou falando só para ofertar produtos ou serviços. Hoje, esses outros setores ainda não aderiram ao Não Me Perturbe. E a Anatel não tem o poder de obrigar esses outros setores. Eles são convidados a aderir. Vamos tentar dar outro exemplo aqui para o ouvinte, tá? Uma empresa de telefonia aqui, vamos supor a Vivo. A Vivo, ela pode fazer contato comigo,
desde que eu tenha feito o meu cadastro lá no Não Me Perturbe, e eu já fiz, tá? Ela pode entrar em contato comigo para me cobrar faturas em atraso? Pode. Pode. Tá. Mesmo que você tenha, você entra lá no Não Me Perturbe. Aí você entra lá no Não Me Perturbe e fala: olha, eu não quero receber ofertas da Vivo, da TIM, da Claro, enfim, ou de qualquer outra empresa do setor financeiro. Eles não vão ligar para você para ofertar produtos ou serviços, mas eles vão ligar para você para te cobrar. Olha, você esqueceu a fatura. Isso pode acontecer. Que eu posso pegar esse gancho, Fernanda, para explicar um pouquinho o que a gente está fazendo? Existem várias frentes de atuação da Anatel. Uma de gerar transparência para o consumidor. E o Não Me Perturbe é uma dessas frentes. Outra frente de transparência é o qual empresa me ligou. O consumidor pode entrar lá no site qual empresa me ligou, digitar o número que está ligando para ele e entender quem é que está ligando, qual é a empresa, e adotar as medidas que ele entender necessário. O que a gente estava vivendo, Fernanda? Um monte de empresa falseando os números que ligavam. Então, eu tenho certeza que o nosso ouvinte já recebeu uma ligação de um número muito parecido com o seu. Ou ele recebeu uma ligação do DDD da sua localidade, mas quando ele vai atender, ele percebe que é um call center com um sotaque de outra região. Isso é porque os números estavam sendo falseados. Além disso, eu tenho certeza absoluta que todo mundo já atendeu uma ligação e parecia que era do banco. E aí o banco perguntando se você tinha feito aquela compra e tal, com o número de relacionamento do banco. Isso é um número falseado. Por isso, a Anatel determinou que nos próximos 90 dias, todas as empresas que fazem mais de 500 mil chamadas passem a autenticar essa ligação. Isso significa o quê na prática para o consumidor? Que quando o número tocar no seu celular, vai aparecer uma verificação, um verdinho, um check, dizendo: olha, esse número é realmente esse número, pode atender. Nossa, isso é bom, hein? Excelente. Vai dar segurança para o consumidor, para ele atender aquela ligação. Então, se ele atender a ligação e for uma pessoa falando: olha, eu sou a central de relacionamento do seu banco e tal, pode ir com mais segurança. Agora, se não tiver essa verificação e tiver um número 0404, não sei o quê, enfim, parecendo com o seu banco, você atender e for aquela ligação de rubozinho, atenção, pode ser uma fraude. Mas o que a gente está tentando fazer com essa regra de autenticação? Impedir até que uma quantidade exagerada de ligações toque no celular. Todas as ações da Anatel, Fernanda, nos últimos 3 anos, já levaram a uma diminuição de 220 bilhões de ligações realizadas. Isso significa que o seu celular, dos nossos ouvintes, o meu celular deixou de tocar mais de 1000 vezes. E a gente quer aumentar esse número, porque realmente ainda temos um caminho e sabemos que todos os brasileiros ainda estão bastante incomodados com essas ligações. Nossa, e como? Eu vou chamar até o Dalberto aqui que está conversando com os ouvintes, porque a gente tem vários casos aqui, tá? Exatamente, tá, Fernanda. Cristiano, bom dia para a senhora. É o seguinte, tem uma ponderação do nosso ouvinte aqui, o Evandro Fernandes, ele diz o seguinte, sobre esse exemplo que a superintendente diz, de números parecidos com o nosso, que entram em contato com a gente, o Evandro está dizendo: bom dia, isso acontece muito comigo. Um número parecido com o meu e é sempre uma tentativa de golpe. É isso aí. Com essa nova regra, a nossa expectativa é diminuir bastante. E com essa medida e esse contato, sabe? Que bom que vocês ligaram, Fernanda. A gente consegue explicar o que está acontecendo para que a sociedade fique bastante atenta e não caia nesse tipo de golpe e exija que as suas empresas também passem a adotar esse sistema de autenticação. A empresa que ele é cliente, né? O banco, o plano de saúde, enfim. Tem a do Rodney também. Tem. O Rodney está perguntando o seguinte: e o Não Me Perturbe? Ele bloqueia aquelas mensagens via SMS, superintendente? Não, que legal essa pergunta do Rodney. Porque recentemente também a Anatel determinou
que fosse feito um plano de ação de combate a fraudes por SMS. É muito importante todos nós sabermos que quando a gente recebe uma mensagem por SMS, se tem um link, não clique. Links, em geral, em SMS são fraudes. Mas, por mais que a gente fale, né, e divulgue essa informação, a Anatel agora vai trabalhar por trás, para que essas mensagens nem cheguem ao consumidor. Então, muito em breve, Fernanda Dalberto, teremos novidades boas para contar para você dessas novas ações de combate à fraude no SMS. O Valdir, ele está com uma outra dúvida aqui, olha. Ele diz que o que mais irrita é quando você atende uma ligação e ninguém fala nada do outro lado. E ele pergunta qual o objetivo disso, superintendente? Super interessante essa pergunta também. Isso se chama no mercado, né, de televenda, telemarketing, prova de vida. Quando você atende e desliga, em geral, é porque tem um robozinho que está fazendo a marcação de que aquele número de fato é um número com uma pessoa do outro lado e o horário. Isso é o mais comum. Tem também a situação em que um robô liga para vários números ao mesmo tempo e o primeiro que atende entra com um atendente de call center para fazer qualquer que seja o relacionamento, tá? Ou ofertar um produto ou serviço, ou uma cobrança, ou enfim, um pedido de doação. Ou até também, o que é mais comum hoje em dia, fraude. E aí, quando um atende, se atender o segundo, acaba que a ligação cai, sabe? O atendente não entra. Então, tem essas duas possibilidades para a situação que o nosso ouvinte relatou aqui. Mas aí, Adalberto? Temos aqui a participação do nosso ouvinte Francisco Ludovico. Fernanda, ele encaminhou inclusive um áudio pra gente. Vou exibir aqui um trechinho do áudio dele. Fernanda, eu já perdi várias consultas, já perdi exame de laboratório, essas coisas, por quê? É um inferno essa ligação de 2 em 2 minutos, e eu sou aposentado, toda hora um banco me liga querendo me dar empréstimo. A participação do nosso ouvinte aqui, superintendente Francisco Ludovico. Cristiana, incomoda, né? É um não me perturbe, né? Seu Francisco, a primeira coisa que eu queria te sugerir é que você vá lá no Não Me Perturbe, porque o sistema financeiro está lá no Não Me Perturbe. Não deixe de se cadastrar lá no Não Me Perturbe, porque você citou a parte de bancos, né? Então, isso é um fato. E essa questão, Fernanda, que ele levantou da consulta, também temos casos de pessoas que perderam entrevistas de emprego porque não atenderam o telefone, é muito séria. E é por isso, vou reforçar, que a gente está adotando várias medidas nas redes, inclusive essa que eu citei, de em 90 dias, as principais empresas que ligam, né, que geram ligações, terem a obrigatoriedade de autenticar. E essas principais empresas, elas não são só do setor de telecomunicações, não. É todo mundo, todas as empresas dos setores da economia que fazem mais de 500 mil ligações por mês. E isso isso vai gerar, né, uma autenticação de em torno de 300 empresas. 50% das chamadas que circulam no Brasil inteiro tem responsabilidade das chamadas por essas empresas, que vão passar a ter obrigatoriedade de autenticar. Ótimo. Tem uma dúvida também de uma das ouvintes de como ela se cadastra no Não Perturbe. Então, ela pode entrar lá no site www.nãomeperturbe.com.br e lá vai ter o passo a passo para o cadastro dela. E ela pode escolher se ela quer não receber ofertas de produtos ou serviços de todas as empresas que estão presentes, né, no Não Me Perturbe, ou de alguma em específico. É uma opção dela. Uhum. Mais uma outra contribuição, Cristiana, é do Eliseu. Ele diz que o sonho dele é que tivesse um botão que a gente pudesse cancelar as coisas que a gente contratou e que não precisasse de voltar a uma loja ou ficar horas tentando uma ligação para conseguir encerrar uma prestação de serviço. Que a grande dificuldade que a gente fala como consumidora hoje é a facilidades, né, para abrir a porta, mas para fechar é um problema. É verdade, Fernanda, é verdade, ouvinte.
Por isso que a Anatel, no que se refere a serviços de telecomunicações, já desde 2014 tem essa regra. Por onde você contrata, você também tem que deixar o consumidor cancelar. E é obrigatório, inclusive, desde 2014, a possibilidade de você cancelar um serviço de telecomunicações por telefone sem falar com o atendente. Existe essa opção já vigente para o nosso setor. Na prática é assim, ou vocês recebem ainda muitas reclamações de que dificultou para não perder o cliente? Na prática é assim, tem esse sistema funcionando e nós estamos sempre vigilando, mas sim, nós também temos reclamações e é por isso que nós atuamos e monitoramos constantemente, né, Fernanda? A agência reguladora está aqui para sempre buscar garantir os direitos e proteger os consumidores. Uhum. Bom, para a gente finalizar, Cristiane, então, a partir de agora, no período de 60 dias, né, não é mais facultativa a adesão obrigatória de entrada das prestadoras de serviços de telecomunicações no Não Me Perturbe. É exatamente isso. Tá. E aí as pessoas, é lógico, as ligações vão continuar acontecendo se houver cobrança, alerta de fraude. Cobrança, pedido de doação e também se são setores que não aderiram ao Não Me Perturbe, não é mesmo? Como eu já expliquei. Outros setores que não sejam de telecomunicação, não é isso? Isso, exatamente. Tá. Mas para os outros setores, como eu busquei deixar aqui claro para os nossos ouvintes, a Anatel tem atuado nas redes de telecomunicações para impedir ou cortar, né, diminuir essa quantidade de telefones que chegam. E por isso que a gente já reduziu 220 bilhões de chamadas que deixaram de tocar. Te agradeço, Cristiana, pela gentileza, hein? Eu que agradeço, Fernanda. Obrigada, Adalberto. Bom dia aos ouvintes.